Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a botinha tipo coturno, tamanho 9 centímetros. Essa aqui eu já ensinei para vocês, tamanho de 8 centímetros, e agora eu trago nessa aula o tamanho 9 centímetros. Vou ficar devendo aí o de 10, mas à frente eu vou estar trazendo também aqui para vocês. Usei fio amigurumi, tô fazendo uma sequência de aulas com esse fio, devido à quantidade de pessoas que sempre perguntam, né, sobre o fio, se dá para fazer sapatinhos, coisa e tal. Então eu resolvi elaborar uma receita específica para tá facilitando trabalhar com esse fio aqui para quem gosta e tem bastante dele em casa. Bem, eu já vou passar a lista de materiais, mas deixa aqui na descrição do vídeo o link de convite para o Clube de Membros, caso você queira ter interesse em ter acesso a vídeos exclusivos. Tenho lá já disponível a grade do modelo tipo All Star, do tamanho 14 até o 23, faltando aí completar ainda a grade que vai até o 25, e tenho lá no VIP, no caso esse é o VIP 1, e no VIP 2 a grade do 24, 25 até o 33, 34. Deixo aqui o link logo aqui de primeira para vocês aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link também dos meus fornecedores de todos esses materiais, plaquinha Tite ou Tide, não sei falar, gente, me perdoe. Essa plaquinha linda aqui, ó, tem um estrezinho, ela é lá da JHP Metais, do seu Hermílio. O cadarço também, que tem 56 centímetros de comprimento, é também de lá. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo todos os fornecedores. Palmilha, olha, eu compro assim, ó. Essa aqui foi recebido da Karina Aviamentos, ela mandou para mim. Compro dela, facilita a vida. E esses moldezinhos que eu uso também dá um suporte bem bacana pra gente estar fazendo a nossa peça, também é da Karina Aviamentos. Vou deixar também aqui o link do vídeo onde eu ensino a cortar esse moldezinho do tamanho certo pra gente estar trabalhando nossos sapatinhos de crochê. Para confeccionar essa peça, eu usei aqui, ó, o amigurumi na cor. Gente, aqui, ó, a cor 2931. É a cor náutico. O branco para fazer o contorno, ó, de pontilhadinhos. E aqui a sola eu fiz com esse aqui, o porcelana, que é a cor 7564. Usei agulha 1,75 para estar confeccionando toda a peça. Vamos precisar da agulha de tapeçaria para fazer arremate, ilhós de alumínio número 54, esqueci de falar, é da JHP Metais também, do seu Hermílio. E o alicate que eu uso para poder aplicar ilhós também é dele, tá? Eu comprei lá com ele. Para ilhós número 54, de alumínio. As minhas etiquetas são lá da Cuticuten, inclusive até o dia 10 desse mês de setembro de 2023. Está em promoção. Eu vou deixar o meu cupom aqui na descrição do vídeo e o link também que vai direto lá para você aproveitar a promoção, tá? Aplicando o cupom, você vai ter um bom desconto. Desconto, acredito que seja de 10%, se eu não estiver enganado. Tá bom, gente? Então, não deixa de ir lá conferir essas etiquetinhas lindas e maravilhosas. Agora, falando do cadarço, voltando a falar aqui, se você tiver um cadarço um pouco menor, vai te ajudar. De 50 centímetros, 45 centímetros, vai ficar ótimo aqui também, tá bom? Esse aqui ficou um pouquinho grandinho, estão vendo? Mas eu não vou cortar, porque dá pra aproveitar bastante, se o pezinho do bebê for gordinho, principalmente, né? Esse sapatinho aqui, ele de 9 centímetros, ele vai servir num bebezinho de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais, tá? Vai depender aí da estrutura do pezinho do neném. Se o bebezinho tiver uma estrutura física grandinha, gordinho, aí serve um pouquinho menos, tá? Depende também, que a minha sobrinha, ela aproveitou bastante esses sapatinhos dela, até 5 meses ela 5, 6, ela calçava, não, até um pouquinho mais, tá, gente? Ela calçava 9 centímetros, tá? E ela era bem gordinha, mas o pezinho dela era bem pequenininho.
Ah, estava esquecendo das colas que eu utilizei, ó. Utilizei a cola jeans e a pega 1000. Olha, a pega 1000, tá? E agora sim, simbora para nossa aula. Nó inicial. E 18 correntes. Vou pular 1, 2 e 3 correntes e na quarta vou laçar a agulha, ó, e vou fazer na quarta corrente 2 pontos altos. 1 e 2. As 3 correntes que deixamos aqui vai servir como um ponto alto. Então, na verdade, temos 3 pontos aqui nesse início. Após, nós vamos vir para as próximas 13 correntes e vamos fazer um ponto alto em cada uma delas. Completei a minha sequência de 13 pontos altos. Agora, aqui na última corrente, vamos fazer 8 pontos altos. Todos dentro dessa última corrente aqui. Vamos agora aproveitar para arrematar esse fio, deixando encostado aqui nos pontos. E vamos fazer para cada ponto alto do lado anterior, em cima dele, usando essas alcinhas aqui, ó, das correntes, vamos fazer um ponto alto. Vamos ter aqui uma sequência de 13 pontos altos, após esse aumento aqui que fizemos de 8 pontos. Vou trabalhando aqui com cuidado, pegando, ó, bem lá no mesmo espaço, mesmo buraquinho onde eu fiz o ponto alto aqui do lado anterior, ó. Prontinho. Agora, nós vamos vir aqui nesse mesmo espaço onde nós temos aqueles 3 pontos e faremos mais 3 pontos. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando assim. Para unir a carreira, vamos unir em ponto baixíssimo. Vamos contar aqui, ó, de baixo para cima, ó, 1, 2, e na terceira corrente, vamos inserir a agulha, buscar o fio e passar por dentro da alça que estava ali na agulha. Fiz um ponto baixíssimo para unir a nossa carreira. Iniciando agora a carreira número 2, faço uma corrente e aqui nesse mesmo buraquinho onde eu inseri a agulha para prender a carreira anterior, vou fazer meu primeiro ponto. Vai dar exatamente em cima do primeiro ponto da carreira anterior. Vou fazer um aumento de ponto baixo. Já fiz um, vou fazer mais um no mesmo ponto, ó. Tenho 2 pontos baixos. Agora eu vou seguir fazendo mais 2 aumentos de pontos baixos nos próximos 2 pontos. 1 e 2, mais um aumento. 1 e 2. Tenho aqui 3 aumentos de ponto baixo. Vou fazer agora uma sequência de 13 pontos baixos. Pronto. E agora nós vamos vir, ó, dentro de cada ponto daqueles 8 que temos todos aqui no mesmo lugar, vamos fazer um aumento em cada um deles. Então, vamos ter que ter 8 aumentos de ponto baixo. Eu vou fazer aqui os meus 8 aumentos e já volto. Já tenho os meus 8 aumentos, agora uma sequência de 13 pontos baixos. Agora, aqui nesses 3 últimos pontos, vamos fazer aqui em cada um deles um aumento de ponto baixo. Tem um aumento, 2, e no próximo e último ponto, meu aumento 3. Para unir a carreira, nós vamos vir aqui, ó, nas 2 alças do primeiro ponto baixo
e vamos fazer essa união, ó, entrando aqui, puxando o fio, unindo em ponto baixíssimo. Prontinho. Iniciando agora a carreira número 3. Faço uma corrente só para dar uma alturinha para o meu primeiro ponto. Laço a agulha e venho aqui no mesmo espacinho onde eu prendi o fio, ó. Tem até um buraquinho aqui. Nesse mesmo lugar eu vou fazer um meio ponto alto e vou seguir fazendo mais 10 meio pontos. No total, 11 meio pontos altos. Fiz meus 11 meio pontos. Agora farei uma sequência de 12 meio pontos, 12 pontos altos, perdão. 12 pontos altos, hein? Eu concluindo os meus 12 pontos, eu volto com vocês. Feitos 12 pontos, agora faremos uma sequência de 8 meio pontos. 1, 2, 3. Na sequência, faremos novamente 12 pontos altos aqui desse lado aqui, para ficar igualzinho ao outro lado, ó. Já tenho 2, 3 e assim vou fazer até inteirar os 12 pontos altos. A seguir, vamos fazer 11 meio pontos altos. Eu concluindo os meus 11 pontos, volto com vocês. Concluída a minha sequência de 11 meio pontos, agora para unir a carreira nós vamos fazer um pouco diferente. Vou cortar o fio, deixando um pedacinho de linha que dê para fazer um arremate. Vou puxar aqui direto o fio sem unir aqui, ó. Viro a nossa solinha, vou pular o primeiro ponto, ó. Entro aqui nas duas laçadinhas do segundo ponto. Trago o fio pra cá, pra parte de trás, ao avesso. Agora, eu entro aqui no meio dos três nozinhos, ó, das 3 linhas desse nozinho do último ponto. E trago o fio aqui pra baixo. Posso virar aqui, ó, e ajeitar essa laçadinha nova que nós formamos aqui, que irá substituir aquele primeiro ponto. Entro exatamente nessas duas laçadas e busco o fio pra cá. Nas duas laçadas do próximo ponto, puxo o fio pra trás. Volto novamente no outro ponto, no ponto à frente, trago o fio pra cá. E para finalizar, vou levar o fio pra trás, porque eu vou deixar ele encostadinho aqui para eu arrematar na primeira carreira. Ou você pode fazer o seguinte, ó, trazer ele mais pro meio. Se você for colar a palmilha direto, igual eu vou fazer, você faz isso, ó, traz o fio pra cá e dá um nozinho. E vai ficar bem preso aqui, tá? Deixa eu só conseguir fazer o nozinho. Ó, deu o nozinho. Agora, você vai cortar o excesso. E ficou assim. E está prontinha a nossa solinha de 9 centímetros. Conferindo aqui com vocês, ó. Deu 9 centímetros certinho. Agora, nós vamos passar para a próxima etapa. Nesse sapatinho aqui, eu vou mostrar pra vocês, se você quiser colar a palmilha antes de subir as carreiras da base, você pode fazer também, que dá certo. Eu vou mostrar agora pra vocês. Vou passar a cola fazendo o contorno aqui, sem pegar nessa borda, tá? A cola vem só até aqui, ó. Não quer focar. Eu passo em toda a sola, menos na pontinha ali, onde a gente precisa deixar as laçadinhas livres para poder trabalharmos pontos ali da base. Passo cola também aqui, ó, na palmilha.
em toda ela, pegando na borda. Pra garantir que vai ficar bem coladinha, tá? E não vai desgrudar. Então, eu passo nas duas partes. Tanto na sola de crochê, quanto na palmeira. Se você estiver utilizando a cola de silicone, não passe muito, tá? Senão fica muito rígido aí a sua solinha. Bem, agora é só unir, ó. Aguardo uns 10 segundinhos e faça a união da solinha, olha, ficou certinho. Essa borda aqui é a que precisa sobrar para nós trabalharmos os nossos pontinhos. Vira aqui, ó, e vai ajeitando a sola para ela ficar bem retinha, bem certinha. Desse jeito, ó. E tá pronta aqui a nossa base. Agora vamos começar já a subir os nossos pontos. Eu vou me guiar aqui pelo calcanhar. Vamos vir no meio certinho. Só posicionar a agulha nessa linha aqui da sola. Você vai achar o meio. Pra mim, deu aqui entre esse e esse ponto, ó, exatamente aqui. Eu vou pegar o ponto que está mais à esquerda. Vou usar apenas a segunda alça desse ponto. Vou prender o fio e iniciar a base. Vou fazer uma correntinha e trabalhar aqui 54 pontos baixos. Usando a segunda alça, vai sobrar aqui essa laçadinha livre. Vou aproveitar para esconder já esse fio aqui, para arrematar ele. Vou seguindo assim até chegar lá no último pontinho aqui, tá? Já posso deixar esse fio pra cá e continuar trabalhando meus pontos. Total de 54 pontos baixos, eu já volto. Pronto. Agora, para unir a carreira, vamos usar as duas alças do primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo, unindo a carreira. Para iniciar a próxima, nós vamos fazer uma corrente e aqui nesse mesmo lugar onde nós unimos a carreira, ó, naquele último pontinho, o primeiro pontinho, perdão, fica até um espacinho, ó, um buraquinho. Nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira. Final, unir a carreira do mesmo modo. Eu vou fazer isso por mais 3 vezes, tá? Salvo a última carreira, que eu vou voltar aqui pra gente arrematar junto, tá bom? Porque nós vamos fazer o arremate diferente. Então, nas demais, você vai unir da mesma forma que eu fiz aqui. Na segunda e na terceira carreira, vamos unir a carreira sempre desse jeito, iniciando desse mesmo modo aqui. Total de 54 pontos, vai contando para você não perder nenhum pontinho aí, tá? Eu já volto quando eu tiver aqui as 4 carreiras, somente para poder fazer o fechamento da última com vocês. Prontinho, tenho aqui as minhas 4 carreiras. Agora, para unir a última, nós vamos fazer aquele mesmo jeitinho que fizemos na sola. Corta o fio, puxa direto, sem unir aqui ainda, ó. Vamos virar aqui a nossa peça. Entrar aqui nas 2 alcinhas do segundo ponto. Trazer o fio para a parte de dentro. E aqui, ó, entraremos também nos 2 nozinhos do último ponto. Com a agulha assim de baixo para cima, saindo exatamente de onde sai esse fio. Agora, traremos o fio, puxando ele aqui para a parte de baixo, ó. Formou a nova laçadinha, vira aqui, ajeita a laçada e vamos fazer aquela manobrinha de trazer o fio aqui para fora, ponto à frente, para dentro, volta lá no mesmo ponto, no ponto anterior, traz para fora de novo e ponto, um pontinho atrás, ó. Vamos entrar e levar o fio para dentro. Você pode fazer tanto para cá quanto para esse lado. Vou deixar esse fio aqui encostadinho
na hora que eu vier com a primeira carreira aqui na parte de trás, ó, pra esconder ele, tá? Bem, aqui, aquele fio que ficou, eu vou cortar a pontinha, dou sempre uma puxadinha, corto, e depois ajeito assim pra não ficar repuxado aqui, tá? E a pontinha do fio sumir. E está pronta a base do nosso sapatinho. Vamos iniciar aqui pelo calcanhar, vamos achar aqui novamente o meio, entre esse e esse, então eu pego o ponto que tá mais pra esquerda. Aqui, ó, eu vou usar também apenas a segunda alcinha dos pontos, dessa forma. Prendo o fio com uma corrente e vou já aproveitar para arrematar aqui por uns pontinhos esse fio que ficou solto. Essa linha aqui eu vou deixar para arrematar quando eu estiver próximo de chegar ao fim aqui do meu trabalho, tá? Nesses últimos pontinhos. Bem, eu vou fazer no mesmo lugar que eu prendi o fio, o primeiro ponto da carreira, será um ponto baixo. Sigo fazendo aqui, no total, 13 pontos baixos, contando já com esse primeiro, fazendo sempre o uso da segunda alça da carreira de base. Bem, quando eu tiver aqui feito já uns 7 pontinhos, eu vou já deixar o fio pra cá, e eu concluindo a minha carreira de 13 pontos, volto com vocês. Fiz os 13 pontos baixos, agora nós vamos fazer 2 meio pontos altos. 1 e 2. Na sequência, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos alongados ou ponto duplo. Eu vou fazer nesse aqui, ponto duplo, para vocês verem. Da mesma coisa do ponto alto alongado. Você laça a agulha 2 vezes, ó. Tira 2, depois tira 2 e tira mais 2. Temos aqui nosso ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer 9 diminuições em pontos altos duplos. Laço a agulha 2 vezes, venho para o próximo ponto, tiro 2 e tiro 2. Deixo uma na agulha. Laço, repito mesmo, tiro 2, mais 2 e deixo uma na agulha. Agora, eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Vou fazer o mesmo aqui por mais 8 vezes. Então, já temos uma diminuição. Agora, 2. Ó, 2. Vou fazer a terceira. Tem 1, 2, 3 e vou continuar até inteirar as 9, tá? Já volto. Já tenho aqui as 9 diminuições, conferindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Após as 9 diminuições, se você quiser, você pode fazer diminuição em ponto alto também, tá? Que dá certo. Mas eu preferi fazer nela um pouquinho mais longuinha, para dar um efeito mais bonitinho ali na parte de cima, tá? Não precisa passar muitas carreiras, mas com o ponto alto também dá certo, tá? Não gostar, pode fazer o ponto alto que vai dar certo também. Lacei a agulha 2 vezes, vou fazer uma sequência de 2 pontos altos duplo. 1, de novo, e mais uma. Tiro 2, 2 e 2. Agora, nós vamos fazer um ponto alto. 2 meio pontos. 1, 2. E aquela nossa sequência de 13 pontos baixos. Lembrando de deixar o fio já aqui, ó, mais ou menos até aqui, para você arrematar ele aqui, tá bom? Eu concluindo aqui minha sequência de 13 pontos, volto com vocês.
Para unir a carreira, nós vamos vir aqui, ó, dentro das duas alcinhas do primeiro ponto baixo e vamos unir aqui com o ponto baixíssimo. Iniciando a próxima carreira, fazendo uma corrente no mesmo lugar onde fizemos a união da carreira anterior, nós vamos fazer aqui nosso primeiro ponto baixo e seguindo aqui, contornando todo o nosso sapatinho em ponto baixo. No total, nós vamos ter na segunda carreira 45 pontos baixos. Quando eu concluir meus pontos, eu volto aqui com vocês, tá? É somente ponto sobre ponto. Prontinho. Agora aqui, ó, unimos novamente no primeiro ponto aqui, usando as duas alcinhas dele, fazendo ponto baixíssimo. Uma corrente e vamos iniciar agora a carreira número 3. Vamos fazer aqui no mesmo lugar onde fizemos a união da carreira, o nosso primeiro ponto baixo. Na sequência, vamos seguir fazendo um total de mais 13 pontos, totalizando 14 pontos iniciais. Então, vamos ficar com 14 pontos baixos aqui no início. Dois meio pontos. 1, 2, um ponto alto. Agora, vamos fazer duas diminuições de ponto alto. Entra no próximo ponto, busca o fio, tira duas alcinhas, deixa uma na agulha, laço a agulha. Entra no próximo ponto, tiro duas alcinhas, deixo mais uma na agulha. Fiquei com 3. Agora, eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Já tenho uma diminuição, vou repetir o mesmo processo para fazer a minha segunda. Vou fazer bem devagar para vocês verem. Agora, nós vamos fazer uma diminuição tripla, usando 3 pontos, fazendo o mesmo processo. Tiro duas, deixo uma na agulha. Laço, vem próximo ponto, tiro duas, deixo uma na agulha. Laço, busco o fio, tiro duas alças e deixo uma na agulha. Fiquei com 4 alcinhas. Agora eu laço a agulha e passo o fio por dentro das 4 alcinhas. Uma diminuição tripla. Vou voltar a trabalhar 2 diminuições dupla. Do jeitinho que eu já ensinei para vocês. Uma e agora mais uma. Ó, prontinho. Agora volto a trabalhar um ponto alto, 2 meio pontos, 1 e 2, e uma sequência de 14 pontos baixos. Quando eu concluir aqui meus 14 pontos, eu volto com vocês. Feitos os 14 pontos, agora nós vamos cortar o fio e unir a carreira daquele mesmo modo que eu já ensinei para vocês. Vir aqui. Vamos entrar aqui, ó, nas 2 alcinhas do segundo ponto, traz o fio para dentro. Entra aqui no nozinho do último ponto, com a agulha de baixo para cima. Agora, busca o fio trazendo para baixo. Vira, acerta aqui, ajeita a laçadinha para ficar do mesmo tamanho das outras. E agora é só fazer a manobrinha de levar o fio para um lado e para o outro, passando ele por dentro das 2 laçadinhas dos pontos. Vou deixar ele para a parte de dentro, para eu arrematá-lo quando eu vier passando com a carreirinha de pontos aqui, tá? E está arrematadinha a nossa carreirinha, última carreirinha. Última não, gente, terceira carreirinha, tá? Perdão. Bem, e ficou assim, por enquanto, nossa botinha, tá? Vou colocar aqui dentro do moldezinho para vocês terem uma noção melhor de como é que tá ficando, ó.
Agora, nós já vamos começar a fazer a parte de lingueta. Vamos trabalhar aqui, iniciando aqui a linguetinha pelo segundo meio ponto que nós temos aqui na última carreira, ó. Até aqui nós temos ponto baixo, fica um Vzinho sozinho, e aqui nós temos o meio ponto, que é um Vzinho com um tracinho em cima, ó. Então, temos um, e aqui é o segundo. Dentro desse segundo meio ponto, nós vamos entrar com a agulha e fazer aqui uma carreira de 10 meio pontos. Fazer uma e duas correntes, já prendendo o fio, e essas duas correntes vão representar o nosso primeiro meio ponto. Vou seguir aqui fazendo mais 9 meio pontos nos pontos seguintes, pegando as duas alças dos pontos, tá, gente? No fim da carreira, eu volto. Prontinho, tem aqui os 10 pontos. Já aproveitei para arrematar o fio que eu inseri aqui no início. Agora, eu faço uma corrente, viro o trabalho e volto fazendo 10 pontos baixos. A partir do primeiro ponto, eu faço um ponto em cima desse ponto ali e vou seguindo fazendo ponto sobre ponto, tá? Quando tiver 8 pontos, eu volto aqui com vocês. Voltei para fazer os nossos dois últimos pontos. Aqui, ó, vocês vão notar que tem as duas correntes e mais duas laçadinhas que representam o nosso segundo ponto. Aqui, olhando aqui nesse sentido, né, da carreira anterior. Então, entro dentro dessa laçada e faço um ponto baixo. E aqui dentro da segunda corrente daquele ponto que é representado por duas correntes. É o primeiro ponto da carreira anterior, ó. Entro lá no segundo ponto e faço o meu último ponto. Toda vez que você voltar, você vai precisar trabalhar dessa forma os dois últimos pontos, tá? Para dar certo. Viro o trabalho e inicio aqui duas correntes representando o meu primeiro ponto. Venho já para o próximo ponto, próximo espaço, e sigo aqui fazendo 10 meio pontos altos. Na terceira carreira da lingueta, também vou ficar com um total de 10 pontos. No fim da carreira, eu volto. Iniciando agora a nossa carreirinha número 4, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou voltar aqui fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto, iniciando a partir do primeiro espaço. No fim da carreira, eu volto. Feitos 10 pontos, agora vamos virar o trabalho, duas correntes representando o meio ponto, essa é a nossa carreira 5. Faremos aqui no mesmo lugar de onde saem as duas correntes, um meio ponto, tendo aqui um aumento. Após o aumento, vamos fazer 8 meio pontos altos. Vai sobrar um pontinho livre aqui no final. Pronto, aqui nesse último ponto, vamos fazer um aumento. 1 e 2 meio pontos juntos, no mesmo lugar. Ó, no mesmo pontinho, faço 2 meio pontos altos. Finalizamos, então, a nossa carreira 5, com um total de 12 pontos. Uma corrente, viro o trabalho, volto, 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. No fim da carreira, eu volto com vocês. Pronto, viro o trabalho, duas correntes representando um meio ponto alto. Essa agora é a nossa carreira 7. No mesmo lugar, um meio ponto, ó, no primeiro espacinho. Faço um meio ponto junto aqui com as duas correntes. Após o aumento de meio ponto, nós vamos fazer aqui 10 meio pontos altos. Lembrando sempre que essas duas correntes representam um meio ponto alto. Prontinho, aqui no último espaço, um aumento de meio ponto alto. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Fiquei com um total de 14 pontos aqui na carreira 7. Uma corrente, viro o trabalho, vou voltar agora fazendo aqui os 14
pontos baixos, ponto sobre ponto. Essa é a carreira número 8. Viro o trabalho, eu vou fazer uma corrente, perdão, viro com o fio para trás aqui dos pontos e vou voltar agora pulando a corrente, vindo direto aqui no primeiro ponto baixo, pegando no meio. Eu vou retornar aqui fazendo 14 pontos baixíssimos. É a nossa última carreira. Olha, pegando dentro do ponto. Vamos fazer 14 pontos baixíssimos, finalizando aqui a nossa carreira 9. Pronto, agora eu faço uma corrente apertada, deixo um pedaço de fio grande para eu poder fazer um arremate. Posso aqui cortar o fio. E agora puxo. Vou arrematar aqui para vocês verem. Para acertar a lingueta, segura na base e puxa pro lado que tá menorzinho. Ela vai se ajeitar aí, tá? Vai ficar certinho, ó. Arrematando, vira aqui pelo avesso, vou descer aqui com o fio pela lateral. Levo agora na mesma direção que o fio ficou, ó. Eu entro já pegando no meio dos pontinhos. No meio da trama. Passa aqui por alguns pontos, por 5 pontinhos. Segura aqui para não repuxar. Fio saiu aqui, entro um pouco à frente e volto com o meu fio por alguns pontos. Não precisa ir até o final. Agora sim, está arrematado. Eu posso cortar o fio tranquilamente, que não vai soltar aqui a pontinha da linha. Esse fio aqui, que eu já arrematei entre os pontos, eu posso cortar ou voltar um pouquinho com a agulha e depois cortar a pontinha, igual eu fiz aqui no arremate da lingueta. Então, tá pronta aqui a linguetinha da nossa botinha. Vamos fazer agora a lateral, a parte de lateral, calcanhar da nossa bota. Aqui eu tenho o último ponto aqui da lingueta, né? Então, eu vou vir aqui um pouquinho à frente. Olha, aqui tá o buraquinho do último pontinho. Vou vir nesse próximo buraquinho, próximo espacinho, vou pegar aqui esse ponto assim. Vou fazer um ponto baixo em relevo ou 2 correntes para representar um ponto baixo. Vou prender o fio aqui primeiro com uma corrente. Assim, vou fazer o mesmo trajeto, como se estivesse pegando novamente, ó, lá no mesmo lugar onde que eu peguei para prender o fio. Vou fazer um ponto baixo. Como o fio já está preso, dá para fazer o ponto baixo aqui agora. Ou você faz só mais uma corrente e já vai estar aí representando o seu primeiro ponto. Olha, então, eu tenho um ponto baixo aqui no início. Ele fica meio torcidinho mesmo, tá? Coloco o fio aqui, ó, pra eu já vir arrematando. E vou vir agora pro próximo ponto livre que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um ponto trabalhado da lingueta, então eu venho pro próximo ponto. Então, após o ponto baixo em relevo, eu trabalho mais 29 pontos baixos. Ficando com 30, contando aqui com esse primeiro ponto. É somente ponto sobre ponto. O fio que eu já arrematei aqui, deixo pra cá, depois eu só corto a pontinha, tá? Eu concluindo aqui meus 30 pontos, que vai dar exatamente aqui nesse último ponto livre que eu tenho aqui, eu volto com vocês. Prontinho. E para fazer o último ponto, que será em relevo também, eu entro exatamente onde eu tenho esse o primeiro ponto aqui da lingueta e saio um buraquinho à frente. Pego assim, puxo o fio e faço um ponto baixo. Finalizei aqui a primeira carreira, que ficou com um total de 31 pontos baixos, tá? Eu vou contar como primeira carreira a partir dessa, para não embolar.
Viro o trabalho. Vou voltar agora a segunda carreira fazendo apenas ponto sobre ponto. Se quiser, você pode fazer uma corrente para virar o trabalho. Eu vou seguir assim, sem fazer a corrente mesmo, apenas repetindo ponto sobre ponto, pontos baixos. Quando eu concluir aqui os meus 31 pontos baixos, eu volto com vocês. Essa é a nossa segunda carreira. Prontinho, viro o trabalho. Vou iniciar aqui um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, essa é a nossa carreira 3. Vou pular um ponto e já vou vir pro próximo ponto e vou fazer aqui um total de 27 pontos. Então, um ponto baixo, 2 correntes, pula um ponto e uma sequência de 27 pontos baixos. Feitos 27 pontos, agora eu faço 2 correntes, vou pular o próximo ponto e aqui no último ponto eu faço um ponto baixo. Aqui já temos o primeiro espaço para colocarmos o ilhões. Viro o trabalho e aqui eu vou fazer uma diminuição. Vou esticar um pouquinho o fio, vou pular esse primeiro ponto, vou vir dentro aqui do espaço e vou fazer um ponto baixo. Após esse ponto, eu vou seguir fazendo aqui um total de 27 pontos baixos, ponto sobre ponto. Prontinho, e aqui no final, faço uma diminuição também. Eu entro dentro do espaço de corrente, busco o fio, deixo na agulha, dentro aqui do último ponto, busco o fio, deixo na agulha, agora eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Fiz aqui uma diminuição. Essa foi a nossa carreira 4. Ficamos aqui com um total de 29 pontos. Viro o trabalho, iniciando a carreira 5, estico um pouco o fio, vou pular o primeiro ponto e vou vir direto para o segundo ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu pulei aquela diminuição, tá? Da carreira anterior. Vou fazer agora 2 correntes, pular um ponto e seguir fazendo aqui agora uma sequência de 23 pontos baixos. Prontinho. Agora eu vou fazer, ó, aqui no finalzinho, 2 correntes, vou pular o próximo ponto e nesses 2 últimos pontos que nós temos aqui, ó, vamos fazer a diminuição de ponto baixo. Entro no ponto, deixo o fio na agulha. No último ponto, deixo o fio na agulha. Laço a agulha e passo por dentro das 3 alças. Finalizei aqui, então, uma diminuição. E essa foi a nossa carreira número 5. Viro o trabalho. Estico já um pouco o fio. Vou vir aqui dentro do espaço de correntes. Pulei o último ponto, tá? E faço um ponto baixo. Aqui eu fiz uma diminuição de um ponto. Agora, eu vou seguir fazendo, após a diminuição, 23 pontos baixos. No fim da carreira, da sequência, né, de 23 pontos, eu volto. Prontinho. Aqui, ó, no finalzinho, nós vamos fazer a diminuição também, entrando dentro do espaço de correntes, buscando o fio, deixando na agulha. E dentro aqui do último ponto, busco o fio e deixo na agulha também. Laço a agulha e passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Fiz uma diminuição de ponto baixo. Agora aqui, ó, nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e voltar aqui fazendo ponto sobre ponto. No fim da carreira, eu volto. Bem, cheguei aqui no fim da carreira. Essa foi a nossa carreira número 7. Fiquei com um total de 25 pontos baixos. Faço uma corrente bem apertadinha. Corto o fio, deixo um pedacinho de fio aí pra gente fazer um arremate. Aqui eu já posso puxar. Os fios que eu deixei aqui já arrematados, ó, eu vou cortar. Vamos passar agora uma carreirinha de uniformização. Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho esse espaço, até ficou bem larguinho, ó.
onde eu fiz o ponto em relevo. Então, eu vou vir aqui um espacinho à frente, ó, um buraquinho à frente, e vou prender aqui assim o meu fio, pegando em relevo também. Vou fazer uma corrente para prender o fio aqui, desse jeito. E agora eu vou começar a trabalhar uma carreira toda em pontos baixos até chegar aqui nessa quina. Eu venho aqui, ó, me guiando na direção dessa valetinha e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Na direção da carreira de pontilhadinhos, ó, esses pontilhadinhos, lá na pontinha, bem no finalzinho da carreira, eu faço um ponto baixo. Aqui na direção do buraquinho, do primeiro buraquinho do ilhóis, bem na ponta, também vou fazer um ponto baixo. E assim nós vamos seguindo. Aqui na carreira de pontilhadinhos, na direção do furinho do segundo buraquinho do ilhóis, vamos pegar aqui com um jeitinho, vai ficar bem legal. Já estou rematando o fio, tá? Sempre aproveite para fazer isso, na direção do pontilhadinho. E aqui, ó, no primeiro ponto da carreira reta, nós vamos fazer, já deixo o fio para cá, que eu já rematei bastante. Vou fazer 1, 2 e 3 pontos juntos, para formar uma quininha. E agora, eu vou trabalhar pontos baixíssimos, para que essa parte não ficar muito alta. Olha, pontos baixíssimos pegando no meio do ponto. Ou se você quiser, você pode pegar nas duas laçadinhas. Mas eu vou fazer assim para ficar igualzinho lá da parte da lingueta, para combinar. Quando eu chegar aqui, ó, antes desse último pontinho dessa carreira reta, eu volto. Chegando aqui no último ponto, vou fazer também 3 pontos baixos nesse mesmo ponto. 1, 2 e 3. E agora vamos começar a descer a nossa carreira. Na direção dos pontilhadinhos, um ponto baixo. Na direção do furinho aqui, ó, do ilhóis, lá na pontinha. Aqui nos pontilhadinhos, carreira onde eu tenho o furinho do ilhóis, aqui na carreira de pontilhadinhos e aqui na carreirinha dessa valetinha, que será o nosso último ponto. Aí vamos fazer o seguinte, vamos buscar o fio, deixar aqui na agulha e vamos finalizar. Deixa esse fio pra cá, já arrematamos a linha, ó. Aqui eu tenho o espaço, o buraquinho, onde eu trabalhei aquele último ponto em relevo da parte lateral. Então, eu entro nesse buraquinho e saio assim, ó, com a agulha inclinadinha, assim, ó. Saio lá no espaço que eu tenho à frente desse ponto. Ou você pega aqui assim, ó, vindo mais na horizontal, ó. Acho melhor pegar assim para ficar igualzinho aqui esse primeiro, tá? E vou fazer o que? Puxo o fio e passo direto por dentro das duas alcinhas do ponto baixo. Aí, aqui eu posso fazer uma corrente bem apertadinha para finalizar aqui essa carreira de acabamento. Corto o fio, deixando sempre um pedacinho de linha grande para fazer o arremate. O arremate desse fio você faz aqui, ó, igualzinho a parte da lingueta, mas nesses pontos da carreira de acabamento, ó, pelo avesso, aqui, indo, e depois você volta um pouquinho, igualzinho eu fiz na linguetinha, tá? Bem, agora nós vamos fazer a carreira de pontilhadinhos. Vamos vir aqui, ó, pegar dentro das duas alcinhas dos pontos baixos, nós passamos aqui a carreira de acabamento e vamos fazer mais essa carreirinha aqui de acabamento, que é os pontilhadinhos, que deixam bem bonitinhos, ó.
Agora eu venho dentro das duas alcinhas, próximo ponto baixo, busco o fio. Eu trouxe o fio da parte de trás, tá? Tô trabalhando pelo avesso. Ó, entro com a agulha, trago o fio, deixa uma ponta de linha aqui para você arrematar depois. Não deixa pequena não, porque você vai ter que arrematar com a agulha de tapeçaria. Vem agora pro próximo espaço, no próximo ponto, busca o fio, vai fazendo pontos baixíssimos, ó, usando as duas alças dos pontos. Dessa forma, nós vamos circular toda essa parte aqui do corpinho do sapatinho, das laterais e parte de calcanhar, parte de trás. Aqui, ó, nos pontos baixíssimos, também vamos usar as duas alcinhas desses pontos. É um pouco mais difícil de pegar, mas dá, ó. E vai ficando assim. Eu vou circular toda a minha botinha e já volto. Bem, chegando aqui, ó, no último pontinho, simplesmente vamos cortar o fio. Puxar aqui, ó. Vou arrematar esse fio também aqui, nessa parte de lateralzinha, ó, onde fizemos a carreira de acabamento. Aqui também, do mesmo modo. Trago o fio aqui para parte de trás, com cuidado. Ó, já, e deixo ele posicionado aqui, para poder fazer o arremate. Eu vou arrematar essas duas linhas e já volto pra gente continuar aqui a nossa aulinha. Bem, aqui, ó, nós vamos colocar agora os nozes. Bem, aqui, eu vou apenas, ó, colocar o ilhós lá no buraquinho que nós deixamos, no espaço que deixamos. Bem fácil, ó, ele entra com muita facilidade. E agora é só apertar com alicate ou com balancinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui com alicate, porque fica melhor pra gravar. Se o seu alicate é igual ao meu, essa parte aqui fica em cima, assim, ó, nessa parte mais larguinha, redondinha aqui, ó. E a parte de baixo vai lá no caninho. É só posicionar bem certinho e apertar. E pronto, já está fixado aqui o nosso ilhós. Mesmo aqui na parte de baixo. E está fixado o nosso ilhós. Vou repetir aqui do outro lado mesmo e já volto. Bem, eu coloquei aqui já no pezinho molde para mostrar para vocês como que fica a nossa botinha. Bem, agora nós vamos fazer aquela tirinha aqui da parte da frente, a abinha, tá? Então, ela é bem facinho de fazer, eu estou fazendo ela separada, que fica mais fácil de trabalhar. Eu vou fazer aqui um total de 29 correntes. Faço nó inicial e 29 correntes. Agora, nós vamos trabalhar ponto alto duplo ou ponto alto alongado. Você pode laçar a sua agulha 2 vezes, pular aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, você vai entrar aqui com a sua agulha, buscar o fio e tirando de 2 em 2, ó. 2, 2 e 2. Laça a agulha 2 vezes, próxima corrente, repetindo mesmo. Tira 2, 2, 2. Laça a corrente 2 vezes, vem para a próxima corrente, busca o fio e vai tirando de 2 em 2 alcinhas, ó.
vai ficando assim, desse jeito. Quando eu estiver mais ou menos aqui, eu trago esse fio, deixo ele encostadinho aqui pra eu já vir arrematando no meu, entre aqui os pontos que eu vou fazer pra finalizar aqui a minha carreira, tá? No total, nós vamos ficar com 25 pontos altos alongados ou duplo. Eu já volto. E ficou assim, ó, o fio, eu já trouxe ele pra cá, arrematei. E agora nós vamos no finalzinho aqui fazer uma correntinha, cortar aqui também deixando um pedaço de fio para fazermos um arremate. Vamos trazer o fio aqui para a parte de trás. Pegando aqui, ó, dentro de algum ponto aqui, pega uma alcinha, ó, e faz um nozinho. Como vamos colar aqui, esse nozinho não vai aparecer. Puxa, e aqui é só cortar o excesso. Deixa sempre um pedacinho de fio assim, pra você, quando passar a cola, você passar aqui nessa pontinha também. Aí já deixa bem mais seguro. E tá aqui pronta a nossa fitinha. Agora, nós vamos só colar ela aqui. Vamos dividir bem certinho. E vamos colar aqui na parte da frente. Desse jeito. Pra você não errar, você vem aqui, ó, colando bem justinho aqui a essas correntinhas da sola. Bem pertinho assim, ó. Aí você vai poder depois controlar aqui o que ficou para a parte de cima, tá bom? Aí não vai ficar torto. Eu já volto aqui pra gente fazer essa colagem junto. Eu vou passar a cola em todo o detalhe, tá? Eu estou usando a cola jeans, aproveitando que tem bastante aqui, pra não perder a cola também. Vou testar aqui, se der certo eu vou continuar usando. Olha, eu vou passar em toda a tirinha, pra depois já colocar ali pra colar. Passei a cola e agora é só fazer aquele esqueminha que mostrei pra vocês, ó. Não sei se vai colar de imediato, confesso que eu não tenho muita prática com essa cola aqui, não. Aqui. E aqui. E agora, vamos ajeitando aqui, ó. Se você quiser que cobre um pouquinho aqui, essa parte dos pontinhos, você puxa um pouquinho mais pra cima, assim. Aí faz tipo um acabamento, né? Mas eu vou deixar aqui bem rente. Rente aqui a sola. Quiser maior, você pode passar uma carreira de ponto baixo aqui em cima. Bem, aqui, ó, nas laterais eu vou ajustar com a agulha. Pra ficar bem quadradinho. Aqui e aqui também, ó. Puxo. Chegou no lugar, seguro e pressiono. E está colado aqui. Detalhezinho. Esse moldezinho ajuda bastante, tá? Na hora de você fazer essa colagem, tá? Que você tem uma base segura aqui pra você poder apertar e fazer uma colagem mais tranquila. Bem, agora vamos passar o cadarço. Vou colocar essa plaquinha aqui, ó. Combina bastante. Ela é super fofa, né, gente? Dividir aqui bem. E agora, vamos colocar, ó. Eu vou pegar a pontinha do cadarço, vou entrar assim de fora pra dentro, de um lado e do outro. Vamos acertar aqui. Ó, e aqui, vamos juntar as pontinhas e regular aqui o tamanho, puxando pra cima. Pra ficar tudo certinho. Vamos fazer um xizinho. Como eu sempre falo, pra entregar pro cliente, nesse último ó, você entra de dentro... de dentro pra fora. Mas pra você tirar uma foto, quiser embutir o cadarço aqui pra dentro, você coloca
de fora para dentro também, tá bom? Porque para dar o lacinho fica mais fácil quando você coloca ele de dentro para fora, dessa forma. Eu vou fazer aqui, vou dar o laço para vocês verem. Olha. E aí, agora é só dar o lacinho. Ajeitar aqui o xizinho. Aqui. E vamos dar o lacinho. Ajeitar aqui. E tá pronta aqui a nossa botinha. Tá? Esse pedacinho, ele é mais estruturadinho. Aí o lacinho fica mais estruturado também. Bem, agora eu só vou colar a minha etiqueta. Já vou aqui colar a etiquetinha para vocês verem. Passei a colinha aqui só nas pontinhas e coloca aqui. Se você quiser, você pode colocar aqui do lado para identificar pé direito e pé esquerdo, tá? Eu vou colocar essa aqui na lateral para identificar mais fácil, tá? Ó, como essa cola ela demora um pouquinho para secar, então eu vou ainda pressionar aqui alguns segundos e aguardar colar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa botinha. Agora ficou faltando fazer apenas o tamanho de 10 centímetros. Eu vou estar trazendo para vocês mais à frente, tá? Olha só, saiu até do lugar. Bem, então, beijos, beijos, beijos e até um próximo vídeo.